Aí, queridos, tudo bem? Professor Egilmar aqui novamente com vocês. Estava com saudades. Então, vamos dar continuidade aí às nossas aulas. Nosso último encontro foi resolução de questões. Fizemos questões associadas à entropia e à energia livre. Falamos da desordem de um sistema, falamos também da espontaneidade de um sistema. Mas vamos lembrar o seguinte, o que eu falei para vocês, a parte mais importante no Enem, na maioria dos vestibulares, é combustão, montar a equação, determinar o ΔH, a estequiometria com a equação montada, vamos desenvolver hoje, e a parte de lei de Hess, ok? Lá no capítulo termoquímica, esse capítulo aí de termoquímica, começamos a parte de processos endotérmicos e exotérmicos. Vamos lembrar que endo é quando absorve calor. Quando absorve calor, lá no gráfico, a entalpia do produto é maior que a do reagente. Já um processo exotérmico, quando o nosso ΔH, que é o calor, que é a entalpia negativo, já a energia do produto é menor que a do reagente. Então, falei para vocês dos processos endotérmicos e dos processos exotérmicos. Fizemos análise gráfica, desenvolvemos questões do livro, bacana. Aí depois falamos de energia de ligação, e de Hess, que é o mais importante. Então, eu fiz essa lista bonitinha só para fechar o conteúdo. Vamos fechar o conteúdo de termoquímica hoje, ok? À tarde estarei à disposição para tirar eventuais dúvidas. Já antecipando para vocês, desenvolvo todas as questões das quais nós não desenvolvemos ainda. Ficaram poucas questões. Praticamente fizemos todas do livro, tudo bem? Ainda aquelas duas listas. Então, vamos para esse material. Eu coloquei para vocês, gente, 10 questões interessantíssimas. Então, questões nível FACID, questões nível Enem, questões nível EMA, segunda etapa, questões subjetiva, ok? Vamos desenvolver essas 10 com calma. Qualquer dúvida, repito, estarei à disposição à tarde. Esse slide dessa aula aqui, eu vou deixar ele aliás, já está à disposição do professor Clemilson, que ele vai repassar aí para vocês, ok? Então, vamos lá ao que interessa. Gente, a nossa primeira questão, professor, a questão do ITA, calma, não fique desesperado não. Qualquer coisinha apaga o nome ITA e vira uma questão normal. A primeira questão é só para lembrar alguns conceitos de calor, capacidade calorífica, temperatura, energia, beleza? Então, muito cuidado com alguns conceitos, que vocês vão reforçar esses conceitos, principalmente lá na física em calorimetria, ok? A letra A da primeira questão está dizendo o seguinte: um paciente com calor de 42 graus apresenta-se febril. Gente, o termo correto não é o calor, é a temperatura que é marcada no corpo dele. Calor é só a energia térmica, a transferência de energia de um corpo para o outro aí, quando estão em temperatura diferente. Então, muito cuidado aí com esse termo. Esse termo aí é equivocado, está fora a letra A. A letra B está dizendo o seguinte: a adição de energia térmica, ou seja, a adição do calor. Olha o conceito que eu coloquei aqui para vocês, ó, no comentário. Energia térmica. A energia térmica, gente, não é a energia que um corpo tem. É só a quantidade de energia transferida de um corpo para o outro, em temperaturas diferentes, tudo bem? Muito cuidado. Já a capacidade calorífica de um material é a quantidade de calor necessária para aumentar a temperatura em 1 grau Celsius, tudo bem? Então, muito cuidado. Cuidado que a capacidade calorífica ela independe da quantidade do material. A capacidade calorífica da água, tanto faz eu ter aqui 200 ml de água ou 1 litro, a capacidade é a mesma. Ok? Então, voltando lá. Olha a letra B. A adição de energia térmica, a água líquida em ebulição, sob pressão ambiente, que é um ATM, que é o nível do mar, causa um aumento na capacidade calorífica. Não. A capacidade calorífica da água, ela não vai mudar. Ah, professor, eu estou fornecendo mais calor, retirando. Não, a capacidade calorífica da água é uma só, é constante, não vai mudar. Tudo bem, gente? Tá fora. Letra C. Na temperatura de menos 4 graus Celsius e pressão ambiente, 5 gramas de água no estado líquido contém uma quantidade de energia maior
do que 5 gramas de água no estado sólido. Então, vamos lá. Veja a equaçãozinha que eu coloquei para vocês. Se eu tenho uma matéria sólida, que eu chamei de X aí, se eu tenho uma matéria sólida e ela recebe energia, vai para o estado líquido, é a fusão. Vamos lembrar que fusão é um processo endotérmico. Então, eu tenho água sólida, que nós chamamos de gelo. Ao retirar do freezer, colocar na mão aqui a temperatura do corpo, 36, 37 graus. Então, esse corpo sólido vai receber energia. Ao receber, vai derreter, vai para o estado líquido. Então, a letra C, ela é verdadeira. Se eu tenho a mesma massa de um material, esse material no estado líquido, ele contém energia maior do que o material no estado sólido. Tudo bem? Então, questão número 1, letra C. Só para tirar as dúvidas. A letra D está dizendo o seguinte: a quantidade de energia necessária para aquecer 5 gramas de água de 20 graus até 25 é igual àquela necessária para aquecer 25 gramas de água no mesmo intervalo de temperatura. Queridos, vamos lembrar aqui novamente como calcula a quantidade de calor. Vamos lá, quantidade de calor. Veja, ele está dizendo que vai aquecer, voltando lá, ó. Ele vai aquecer aí na letra D de 20 para 25 graus Celsius. Houve uma variação na temperatura, mas não houve mudança de fase. Que para a água sair do estado líquido para o estado gasoso, eu tenho que chegar a 100 graus Celsius. Então, se não ocorrer mudança de estado físico, eu tenho um calor sensível. Então, como é que eu calculo o calor sensível? A quantidade de calor é a massa vezes o calor específico, que é a constante, vezes a variação da temperatura. Então, o que está dizendo no texto? Que a variação da temperatura, o intervalo, ele é o mesmo. Gente, se esse intervalo ele é o mesmo, beleza? Voltando aqui. Se esse intervalo ele é o mesmo, então, se eu tenho massas diferentes, eu tenho a quantidade de calor também diferente. Veja que está dizendo que a quantidade é igual. Não é igual. Então, a letra D está fora. Tudo bem? Gente, já a letra E está dizendo sobre pressão ambiente. A quantidade de energia necessária para aquecer massas iguais de alumínio e de ferro, respectivamente, o mesmo incremento de temperatura é igual à mesma coisa. Veja, como eu calculo a quantidade de calor? Massa, calor específico, vezes variação de temperatura. Se a variação de temperatura é a mesma, se a massa é a mesma e a quantidade de calor é diferente, o calor específico, desculpe, é diferente, então a quantidade de calor também é diferente. Então, gente, para a quantidade de calor ser a mesma, tem que ter a mesma massa, mesmo calor específico, mesma variação de temperatura, ok? Então, aí, a primeira questão, nós temos a letra C, ok? Vamos para a segunda questão, gente. Questão número 2. A questão número 2 está dizendo o seguinte: um experimento quantitativo foi feito empregando-se uma bomba calorimétrica. É um dispositivo calibrado para medidas de calor de reação. Em seu interior, colocou-se uma quantidade, veja, ó, uma certa quantidade de um alcano. Vamos dar uma parada agora. Alcano, um pouquinho da orgânica. Gente, para você desenvolver essa questão, sem precisar da fórmula geral do alcano. Mas, se você conhecer a fórmula geral, facilita um pouco. Beleza? Vamos lembrar que o alcano tem uma fórmula geral CnH2n mais 2. O alcano é o hidrocarboneto. Beleza? Cadeia aberta, só com ligações simples. Se é CnH2n mais 2, por exemplo, não pode ser a letra B. Porque se eu tenho 2 carbono, a quantidade de hidrogênio, ó, 2V2, 4, mais 2, 6. Então, não pode ser a letra B. Na forma geral, você eliminaria a letra B, eliminaria também a letra D. Mas, repito, você não precisa da forma geral para desenvolver essa questão. Então, voltando. Aí eu destaquei aí, ó, observe aí na quarta linha aí do nosso slide. Está dizendo o seguinte, que a reação de combustão desse alcano, ou seja, a sua queima completa, liberou 555 kJ e 18 gramas de água. Então, gente, fique atento a esse detalhe. O que nós temos? 555 kJ e a quantidade de água, 18 gramas. Aí ele está dizendo o seguinte, sabendo que a entalpia de combustão
é menos 2.220, é que é a fórmula do composto. Professor, como é que eu vou encontrar a fórmula de um alcano apenas com essas informações? Apenas não. Nós temos tudo. Veja, eu tenho energia que foi liberada junto com 18 gramas de água. Gente, se eu tenho energia liberada junto com 18 gramas de água e eu tenho a entalpia de combustão por mol do hidrocarboneto, eu desenvolvo fácil. Fique atento. Então, vamos aqui. Veja, primeira coisa, uma questão dessa, no UEMA, no AFACID, em outros vestibulares, Nova FAP, Enem, falou em massa, vai vir a massa molar. Vamos lembrar que a massa molar do hidrogênio é 1 e do oxigênio é 16. Beleza? Então, nossa querida água H2O pesa 18. Então, a massa molar, gente, é a massa em gramas de 1 mol. Então, observe a regra de 3. Eu tenho 1 mol de água que foi liberado, porque 1 mol são 18 gramas. Veja que no texto, voltando aqui, na quarta linha, ele está dizendo que na combustão completa liberou 555 kJ e 18 gramas de água. Lembre-se da dica, toda vez que falar em massa, calcule a massa molar. Então, se a massa molar da água é 18 gramas por mol, então 1 mol é 18 gramas. Então, vamos para a regra de 3. 1 mol, que é 18 gramas, está para 555 kJ, que foi a energia liberada. Voltando novamente, veja que no texto, a penúltima linha está dizendo que a combustão desse composto é menos 2.220 por mol. Então, aí matamos a questão. Voltando para a regra de 3. 1 mol de água, que são 18 gramas, libera 555. Se a combustão é 2.220 kJ, então seriam necessários quantos mols de água? Você fazendo meus extremos, você vai encontrar 4 mols de água. Gente, cada moléculazinha de água tem 2 átomos de hidrogênio. Então, se eu tenho 4 mols, 4 vezes 2 são 8 hidrogênio. 8 hidrogênio. Então, a única opção que apresenta uma fórmula com 8 hidrogênio é a letra E. Ok, queridos? Qualquer dúvida aí, à tarde tirarei a mesma. Então, vamos aqui. Vamos lá para a questão de número 3. Gente, seguinte. Questão número 3. Coloquei questão número 3, estilo UEMA. Você vai chegar, vocês vão fazer o UEMA, chegar lá na segunda etapa, aqui no CPC, vão reforçar, fazer várias revisões para você alcançar o seu êxito. Tudo bem? Então, veja a questão. A equação química abaixo representa a reação da produção industrial de gás e hidrogênio. Veja que vem a equação. Vamos lembrar o que eu falei para vocês? Toda vez que vem uma equação, aí depois vem informações, 2, 3, 4 equações com ΔH conhecido, lei de Reis. Então, é a coisa mais comum de todas. Vem uma equação sem o valor do ΔH, vai vir outras equações com valor de ΔH conhecido. Tudo bem? Então, muito cuidado. Após a primeira equação, tem o seguinte texto. A determinação da variação de entalpia dessa reação química são consideradas as seguintes equações termoquímicas. Então, cara, lei de Reis. Vamos para a pergunta? A pergunta está dizendo o seguinte. Calcule a energia em quilojoules necessária para a produção de 1 kg de gás hidrogênio. Voltando à pergunta. Eu quero a energia em quilojoules para produzir 1 kg de gás hidrogênio. Eu falei na questão anterior, toda questão que fala em massa, você já vai direto com a massa molar. Professor, mas eu estava fazendo uma questão em casa e não vinha massa molar nessa questão. Se você pegar uma questão na internet, na apostila, que não tem a massa molar, é sinal que aquela questão, naquele determinado vestibular, tem no início da prova os dados, ou vem uma tabela periódica. Não se preocupe, a massa é obrigatória, tudo bem? Então, voltando. Calcule a energia em quilojoules necessária para a produção de 1 kg de gás hidrogênio. E nomeie o agente redutor. Veja, essa parte de oxidação, redução,
determinação de NOx é o professor Jurandir, se eu não me engano, responsável pela essa parte de NOx. Mas como na questão já vem essa pergunta, eu vou aqui desenvolver rapidão para vocês. Tudo bem? Então nós queremos aqui, gente, duas coisas. Primeiro, a energia para a queima, para a produção, aliás, de 1 kg de gás hidrogênio. Segundo, eu quero o nome do agente redutor. Então vamos lá desenvolver. Veja, olha o que eu coloquei aí para vocês. Para você desenvolver qualquer questão de oxirredução, NOx, agente oxidante redutor, tem que determinar a carga. Vamos lembrar alguns conceitos. Vamos lembrar lá alguns conceitos. Quem sofre oxidação? Como eu vou identificar na equação? A oxidação é o aumento do NOx. Quem sofre oxidação perde elétron. Quem sofre oxidação é agente redutor. Então vamos repetir. Oxidação perde elétron. Quem sofre oxidação é agente redutor. Quem sofre oxidação, o NOx aumenta. Já vamos para a redução. Visando aqui, pedindo desculpa ao professor Jurandir, entrando um pouco aí no seu conteúdo. Então veja, redução. Como é que eu vou analisar? Quem ganha elétron? Quem sofre redução é agente oxidante. E quem sofre redução é o NOx aumentado. Ok? Então vamos lembrar as regras. Todo átomo isolado, toda substância simples, o NOx é zero. Veja que o carbono e o hidrogênio, zero. Ok? Lá na água, o oxigênio é menos 2. Vamos lembrar que lá no H2O2 o oxigênio é menos 1. Mas essas regras aí vocês verão aí com o professor Jurandir, o grande mestre aí. Então, o oxigênio, menos 2. Cada hidrogênio é mais 1. Tudo bem? Já no CO, se o oxigênio é menos 2, então o carbono é mais 2, porque a soma tem que dar 0. Então, vamos para o hidrogênio. Veja que o hidrogênio ele vai de mais 1, eu coloquei para vocês aí, ó. O hidrogênio na água tem a variação de mais 1 para 0. Diminuiu. Diminuiu o NOx. Se diminuiu o NOx, ele sofreu redução. Se ele sofre redução, ele é um agente oxidante. Então, veja que a questão, ele quer o agente redutor. Ele quer o agente redutor. Voltando lá à resolução. Observe o carbono. O carbono sai de 0 para 2. Se ele sai de 0 para 2, aumenta o NOx. Se aumenta o NOx, o carbono sofreu oxidação. Então, o carbono sólido, já que sofreu oxidação, ele é o agente redutor. Então, na prova subjetiva, você coloca lá, carbono é o agente redutor, pois sofreu oxidação, tendo o seu NOx aumentado de 0 para mais 2. Tudo bem? Agora vamos para a outra pergunta da questão número 3. A outra pergunta da questão número 3 é a seguinte. Quero energia para a produção de 1 kg de gás hidrogênio. Só que tem um detalhe. Como eu tenho uma equação com valor de entalpia não identificado, eu tenho que encontrar primeiro a entalpia da primeira equação aí, usando as outras três. Então, vamos para a lei de Hess. Vamos desenvolver aqui. Mostrar para vocês aqui. Vamos lembrar, queridos, esse material, esse slide vai estar disponível para vocês aí depois. Então, observe a equação. Água mais carbono, formando CO, que é o monóxido de carbono, mais H2. Para eu descobrir a energia para a produção de 1 kg de gás hidrogênio, eu tenho que descobrir a entalpia dessa reação. Para isso, vieram outras 3 equações. Então, vamos lembrar das nossas aulas. Eu pego a equação que desejo encontrar o ΔH, que é a primeira, e vou utilizar as outras 3 para chegar nela. Então, veja que na primeira equação, que eu quero encontrar o ΔH, eu tenho um H2O. Veio antes, veio no reagente. As equações que foram dadas, a água, ela está no produto, a primeira equação. Então, das 3 que foram mencionadas com valor de ΔH, qual a ação a ser desenvolvida em cada uma? Vamos lá. A primeira nós vamos inverter. Professor, por que eu vou inverter a primeira? Porque a água está no produto. E eu quero, na equação, a água no reagente. Então, inverte. A segunda eu vou manter. O carbono veio no reagente antes da seta. Eu quero o carbono antes do reagente. E a terceira, muito cuidado. Além de inverter,
nós vamos ainda dividir por 2, por conta do CO. Observe que na terceira equação, na última aí, tem 2CO. Na equação que eu desejo encontrar o ΔH, eu só tenho um CO. Então, se na equação dada eu tenho 2 e eu desejo só 1, eu divido por 2. Só que eu quero o monóxido após a seta no produto, e ele veio antes. Então, além de dividir por 2, ainda vou ter que inverter. Então, toda essa ação, inverter a primeira, manter a segunda, inverter e dividir a terceira, eu vou executar também no valor do ΔH. Com isso, chegamos a esses valores. Após inverter a primeira, aí eu vou inverter o valor do ΔH. Após manter a segunda, vou manter o valor do ΔH. Após inverter e dividir a terceira, vou inverter e dividir o valor do ΔH. Aí encontramos o valor da energia, 87 kJ por mol. Veja que é produzido só um hidrogênio. Então, para cada hidrogênio, eu tenho uma energia de 87. Fechando a questão, vamos para a estequiometria. Como o hidrogênio pesa 2 gramas por mol, cada hidrogênio vale 1, então H2 vale 2. Então, cada mol do hidrogênio é 2 gramas. Então, voltando lá, da lei de Hess, qual foi o valor que nós encontramos? Está destacado aí de vermelho. 87 kJ. Positivo, então é endotérmico. Para cada mol. Só que cada mol de hidrogênio vale 2. Então, 2 gramas está para 87 kJ. Eu coloquei quilogramas, gente, vocês corrigem aí, é quilojoules, beleza? Então, 1 quilo, que é 1000 gramas, está para a energia E. Quando você desenvolve meios extremos, você vai encontrar essa energia em 43.500 kJ, ok? Só corrigindo lá na unidade, onde tem 87 kg aí, 87 kJ. Quando eu enviar para vocês o material, já vou enviar corrigir, tudo bem? Então, qual é a resposta aí da questão número 3? 47.500 kJ por cada quilo de hidrogênio obtido, ok? Então, muito cuidado com prova subjetiva. Tem que ser todo metódico, passo a passo. Beleza, queridos? Vamos agora para a questão de número 4. Nesse primeiro momento, nessa nossa primeira aula, eu vou estar desenvolvendo essas 4 questões. E na segunda aula, vou desenvolver o restante, ok? Gente, questão número 4. Para fechar aqui nossa primeira aula. São 2 aí na sequência, nosso primeiro encontro aqui. A questão número 4 está dizendo o seguinte. O poder calorífico do GLP, que é o gás liquefeito de petróleo, cuja combustão é praticamente completa, é cerca de, destaque aí, 48.000 kJ por quilo. Cada quilo do GLP gera uma energia de 48.000 kJ, ok? Considere que a composição desse gás seja de 50% em massa de butano e 50% em massa de propano. Ou seja, metade é butano, metade é propano. E que a entalpia de combustão completa, o ΔH do butano, é menos 3.000. Gente, olha a pergunta dele. Ele quer a entalpia do propano. Então, vamos com calma. Quais as informações que nós temos aqui? Ele está dizendo que cada quilo de GLP, ao ser queimado, libera 48.000 kJ. A massa do GLP, metade é de butano e metade é de propano. Ele quer só a entalpia de combustão do propano. Então, vamos desenvolver para fechar esse primeiro momento. Veja, como fala em massa, deixando novamente claro, nós calculamos a massa molar. Cada carbono vale 12, cada hidrogênio vale 1. Então, o propano, a massa molar, será 44 gramas por mol. Então, vamos aqui. 50% da massa do GLP é de propano. Então, no texto ele está dizendo que ao queimar 1 quilo, 1000 gramas, vai liberar energia de 48.000 kJ. Então, é simples, nós fazemos aqui de cabeça. Se eu vou queimar 1 quilo, que é 1000 gramas, e vai liberar 48.000 kJ, metade da massa de propano, então, o que eu posso afirmar? Ao queimar 500 gramas do GLP, a metade da massa dele, que é só propano, vai liberar metade da energia. Aí eu coloquei o texto aí para vocês. 50% em massa de GLP são de propano. Se a energia é cerca de 48.000 kJ por quilo, é 1000 gramas, então temos
24.000, que é a metade da energia, para 500 gramas, que é a metade da massa. Então, eu monto uma regrazinha de 3, ó. 500 gramas está para energia de 24.000, 44 gramas, que é 1 mol, eu vou encontrar energia 1 mol, a combustão. Você fazendo meus extremos, encontramos o valor aí aproximado de 2.000 kJ por mol de propano. Aí nós temos a questão número 4, a letra B. Ok, queridos? Então, muito cuidado com essas questões. Veja que eu escolhi questões de nível mediano para o nível um pouco alto, dentro do que é cobrado nos vestibulares aqui. Porque se a preparação ela é alta, na hora que vier um nível mais baixo no vestibular, vocês vão deitar e rolar em cima da concorrência, ok? Então, muito cuidado mesmo com questões desse tipo. Então, tem questões de lei de Hess para desenvolver, questões teóricas. Se falar em massa, você já calcula a massa molar, pega a massa de 1 mol, pega a energia dada, monte logo a regra de 3, ok? Então, qualquer dúvida dessas questões iniciais, vou estar disponível aí à tarde para tirar a mesma. Ok, gente? Então, vamos agora para a questão número 5, aliás, 5, 6, até a questão número 10 eu vou fazer aí no segundo momento da aula de hoje, ok?